Foque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa em Foque pela Rádio Transforme e pela revista Em Comunidade. Hoje nós temos a honra de receber Rosa Freire de Aguiar, jornalista, escritora, curadora da obra de Celso Furtado, viúva de Celso Furtado. Seja bem-vinda, doutora Rosa. Muito obrigada, Prazer Lorena. recebê-la. Muito obrigada a vocês, ao Henrique, a você, muito prazer. É uma honra para nós. E é uma honra também receber você, nosso assinante, pessoas que nos seguem, que curtem nosso trabalho, e pedimos que assistam esse vídeo até o final e se inscrevam no nosso canal, se por acaso ainda não o for. Bem, iniciando, eu gostaria de começar com uma perguntinha muito básica. Como foi que a senhora começou esse trabalho sobre este livro aqui, especificamente, que é a correspondência intelectual do Celso Furtado, do ministro, mais de uma vez, perseguido político, não é? Como é que foi recolher toda essa documentação e escolher, selecionar essas cartas? Bem, na verdade, se eu puder começar um pouquinho antes... Pode, gostaria muito. Porque é o seguinte, em 2020, ano passado... Centenário, né? Centenário do Celso, é. E eu trabalho há muitos anos, eu sou jornalista de origem, mas trabalho há muitos anos no mercado editorial. E então eu tinha combinado com a editora para a qual eu trabalho, a Companhia das Letras, para fazer 2 lançamentos em torno do centenário. E por esses acasos, enfim, e a pandemia tem muito a ver com isso também, nenhum saiu em 2020. Um dos 2 livros que foram os diários saiu no final de 2019 e esse saiu em 2021. Cada um saiu num momento, enfim. Por outras razões, enfim, e evidentemente a correspondência atrasou por causa da crise sanitária, né? Na verdade, foram os diários que me deram ideia de fazer as cartas, por isso é que eu queria começar pelos diários. Celso deixou arquivos muito importantes, muito densos, muito longos, quer dizer, as primeiras coisas que eu tenho de arquivos dele, ele era um adolescente de 13, 14, 15 anos, por aí, estava morando na Paraíba, e é um diário dele numa praia, enfim, onde ele ia na época, chamada Tambaú, que na época era distante da cidade, hoje em dia é incorporada à cidade, né? Mas na época era uma espécie assim de praia de férias, né? O garotada só ia nas férias. E há um diário dele, lá ele resolveu começar a fazer um diário. Ele tinha 16 para 17 anos, e ele lá escreve uma coisa que é muito significativa, do alto da sua sabedoria de adolescente, né, de 17 anos, ele escreve que ele pretende escrever uma nova história da civilização brasileira, o que é de uma pretensão que só mesmo adolescente que tem, né? Ninguém vai ter essa pretensão. Mas, na verdade, quer dizer, quando eu vi isso retrospectivamente, no fundo, quer dizer, o que quer dizer isso, escrever uma história da civilização brasileira? Eu acho que isso demonstra já o interesse que Celso tinha por entender o Brasil, quer dizer, por estudar o Brasil, por entender o Brasil, e que foi uma marca da vida dele inteira, tanto como homem de ação, como homem de reflexão, sempre essa coisa de entender o país, né? Mal ou bem, o livro mais conhecido dele, que é a Formação Econômica do Brasil, no fundo é uma tentativa de entender o Brasil, de explicar o Brasil, né? Ele a palavra civilização, é claro que é muito pretensiosa, mas foi uma tentativa de estudar a história econômica do Brasil através de sua história, né? Então, a partir desses diários, quer dizer, alguns diários de Celso eu já conhecia, sobretudo os diários da guerra. Celso foi para a guerra com a Força Expedicionária Brasileira, em 1944, voltou em 1945, quando a guerra acabou, passou, aliás, por Lisboa, tem a passagem dele por Lisboa, é muito engraçado, porque ele teve um banquete para eles, teve desfile na Avenida da Liberdade, enfim, para os pracinhas, como se dizia, brasileiros, e Celso interessado mesmo em ver a estátua do Eça de Queiroz, né? Ele não estava com o menor interesse em ficar naquele desfile militar, mas, enfim... Mas, na verdade, o que eu fui descobrindo nos arquivos dele foram vários cadernos, eu conheci uns 2 ou 3, em que ele fazia reflexões como se fosse um diário.
Então, fui lendo, li tudo, reuni esse material e encontrei mais ou menos uns 50 cadernos. Não todos escritos preenchidos, digamos, pelo contrário, o Celso, de modo geral, preenchia 10, 15 páginas de um caderno, depois abandonava, deixava numa gaveta, numa prateleira, ou ia viajar, já não lembrava daquele caderno e comprava outro. Bom, e por aí vai. E, na verdade, é um material muito rico, que tinha, digamos, ele não era um diarista, no sentido de que ele não chegava em casa de noite e anotava o que mais importante tivesse acontecido, não era bem isso. Mas ele recorria ao diário em momentos de reflexões, em momentos difíceis de atravessar, momentos políticos difíceis, momentos... Ele, quando vai implantar a Superintendência do Desenvolvimento no Nordeste, é uma briga muito pesada no parlamento, porque as oligarquias não queriam ouvir falar nesse projeto. Então, todas essas brigas, tudo isso está no diário. Os encontros dele com personalidades, com o Henry Kissinger, com aquele poeta russo, Yevtushenko, com o Fernando Brodelli, enfim, os encontros dele pela vida fora, há vários encontros de fora com políticos brasileiros, as viagens a países que na época eram ainda, digamos, exóticos, né? Hoje em dia, qualquer país hoje em dia está a um voo charter, né? Mas ainda eram países complicados a se chegar, como a Mongólia interior, como a Etiópia, a parte da Eritreia, a própria China. E tudo isso, então, formou, digamos, esse material dos diários. E depois, então, se você quiser, eu continuo, se você quiser que eu pare por aqui. Como? Neste diário há também algo muito importante para Celso Furtado e para o Brasil, que são, por um lado, as reflexões sobre aquele momento de transição que ele viveu, da ditadura para a democracia, para a Constituição cidadã, de 88, e a passagem dele pelo governo. Curiosamente, a passagem dele pelo governo tem muito poucas entradas. Eu notei isso e esperava muito mais entradas dele. E sobretudo, a ligação dele com os personagens da altura, com Ulisses Guimarães, com José Sarney, com Fernando Henrique Cardoso, tudo isso está aqui. Como explica o facto de ele falar tanto sobre tanta coisa e falar tão pouco da intervenção dele no Ministério da Cultura? Porque ele foi um excelente Ministro da Cultura, a célebre Lei Sarney, que... E depois virou a Lei Rouanet, né? Foi alterada para a Lei Rouanet. Depois que o Collor extinguiu a Lei Sarney, ela foi reeditada como Lei Rouanet. É a tal que agora é o pavor da direita, não é? Eles pegam no pé. A passagem dele pelo Ministério da Cultura constituiu alguma desilusão para ele? Não, eu vou dizer, eu acho que, como eu te disse, como o Celso não era propriamente, não tinha alma de diarista, ele ali estava em plena ação, quer dizer, in actione, né? Quer dizer, a reflexão, não, ele tinha muita reflexão, mas sobre o Brasil, não sobre o trabalho dele, que ele foi fazendo. Tem alguma coisa sobre, como é que eu posso dizer, sobre algumas conversas dele, mas, curiosamente, não na área da cultura, eu concordo com você. Porque Celso, na verdade, como ele era, enfim, um economista muito conhecido, quando já nos anos da redemocratização, esses anos ele refletiu muito, né? Como você mesmo notou, ele escreveu muito nos diários, dos anos de 82, digamos, a 85, por aí. Depois ele passa a vida era muito dureza, ele saía cedíssimo de casa e tinha que escrever vários textos sobre cultura. Ele tem muita produção sobre cultura dessa época, inclusive eu tenho um livro publicado que eu chamei exatamente Ensaio sobre a Cultura. Agora, o dia a dia dele era esse, quer dizer, era um dia a dia de ministro muito atarefado, com muita viagem, recebendo muita gente, e ele não era só, quer dizer, eu acho que o Celso foi o ministro da Cultura a tempo integral, mas ele era muito consultado para a economia, muito, quer dizer, o próprio Sarney
O Celso ia despachar sobre cultura, quer dizer, a pasta dele, né, tinha um despacho a cada 15 dias com o presidente da República, e chegava lá o Sarney preocupado sobre a coisa econômica, porque o Brasil estava numa situação muito, muito complicada. Tinha sido feito aquele plano, o plano cruzado, para, enfim, um plano de estabilização financeira e monetária da moeda, não deu certo, durou poucos meses, o suficiente para o partido do presidente ganhar as eleições, ganhou, e depois começaram a fazer uma espécie de remendo em cima de remendo, que eram outros planos, e cada vez duravam menos os planos. E, para completar, o Brasil, naquele momento, enfrentava a crise da dívida externa. Quer dizer, o Brasil estava com uma dívida externa gigantesca no FMI. Celso era favorável, já desde a época da redemocratização, ele era favorável a uma moratória negociada, expressão que os banqueiros não queriam nem ouvir falar, ficavam com urticária se ouvissem falar essa palavra, e não à toa, quero crer que isso também contribuiu para que o Tancredo Neves jamais pensasse em ter Celso em algum ministério da área econômica, porque Celso pregava realmente a moratória, como, aliás, acabou acontecendo, só que em condições muito piores, porque o Brasil teve que pedir moratória, quer dizer, não houve outro jeito. E quando o Celso dizia um pouco antes que era a favor da moratória negociada, era para ser negociada em condições melhores que haveria para o Brasil. Então, era um momento econômico muito complicado no país. E Celso, na verdade, ele acabava sendo muito consultado pela parte política. Eu me lembro de entrevistas, chegavam jornalistas ligados à área de cultura, chegavam no Ministério, sempre tinha algum que era da área econômica, que vinha junto também, evidentemente, o Celso recebia, e que, digamos, norteava a entrevista basicamente para problemas econômicos. Agora, na verdade, eu acho que ele não tem tanta, digamos, anotação, não é nada de decepção, não. Era por falta de tempo. Digamos. O tempo que Celso tinha, quando ele chegava em casa muito cansado, a gente ia jantar, depois de jantar, ainda tinha muita reunião política, muita. Saía, acabava o jantar e ia para a casa do doutor Ulisses, que ficava umas 3 ou 4 quadras da nossa casa, ele ia a pé, e dar-lhes reunião. Quer dizer, foi um momento político muito importante, porque, como você lembrou bem, era o momento da Constituinte. Então, Celso era uma espécie assim, de multiuso, ele era chamado pelos políticos para falar de política, ele era chamado pela bancada nordestina, pelo conhecimento muito grande que ele tinha no Nordeste, pela coisa da economia, e a cultura ia nesse conjunto, quer dizer, mas não foi falta de interesse, pelo contrário, ele gostou muito de ser ministro da Cultura. Eu podia ter um trabalho interessante. A impossibilidade de fazer aquilo que desejava, porque é claro que nos diários dele, a cultura para ele era essencial para a transformação do país. A educação e a cultura eram essenciais para a transformação do país, isso resulta claro, e a minha questão era se ele não terá ficado desiludido porque não conseguiu aquilo que ele próprio desejava, nomeadamente com a legislação e com o interesse dele. Ele, além de economista, era um homem de cultura, um intelectual de alto gabarito, e portanto, ele poderia esperar mais da atuação dele, sobretudo que foi limitada por um momento difícil que o país vivia, não é? Não tenha dúvida. Agora, a coisa da cultura é o seguinte: Celso, quando chegou ao Ministério, para você ter ideia, ele era já o terceiro ministro e o Ministério tinha 8 meses. Quer dizer, o Ministério não existia, o Ministério foi criado por uma medida provisória e precisava, inclusive, se organizar. Você pode imaginar que um economista, quando chega ao Ministério, a primeira coisa que ele pede é um organograma. Sequer organograma o Ministério da Cultura tinha. Quer dizer, e Celso já era o terceiro ministro. Quer dizer, foi uma pasta que nasceu muito abalada, digamos, por outras conjunções políticas. Então, no início, quer dizer, as primeiras semanas, se tratou de criar um ministério propriamente. Porque, do contrário, a medida provisória, que eu não sei se você percebe o que é uma medida que você manda para o Congresso, como se fosse aqui na França, se chama ordonnance, em Portugal não sei como é que chama, e que tem um prazo de validade. Se você não... É uma proposta de lei. Aqui em Portugal chama-se proposta de lei. É um pouco mais, porque você já pode começar a agir como se existisse já a lei, só que não existe ainda, é só é provisório, como diz a palavra, né?
Então, o início digamos, da gestão de Celso no Ministério foi no sentido de organizar o Ministério. Não existia o Ministério. E Celso tinha realmente uma grande experiência de administrador, de organizador, quer dizer, ele trabalhou a vida inteira com a administração pública, desde ele era funcionário do Departamento de Administração Pública lá atrás, criado pelo Getúlio, nos anos 30, ele entrou nos anos 40. Depois, outra coisa que eu acho que ele fez de muito importante foi, como lembrou agora a Aurelei, a primeira legislação de incentivo fiscal da cultura. Foi muito difícil, não foi fácil conseguir, porque, como você pode imaginar, o ministro da Fazenda, nenhum ministro das Finanças gosta de dar incentivos fiscais e perder dinheiro digamos, da arrecadação do Estado para ser aplicado em outro lugar, né? E foi muito difícil, mas Celso conseguiu bastante rápido, porque ele entrou no Ministério no início de março, e em julho a lei foi enviada ao Congresso, foi já aprovada em julho, ela foi enviada ao Congresso no início de julho, foi aprovada no final de julho, que era a lei, se não me engano, 7.505, se eu bem me lembro. Mas essa também tem outra coisa, outro detalhe que eu quero lembrar, que eu lembro sempre. Quando Celso vai ser ministro da Cultura, ainda vigia no Brasil a Constituição dos militares, a Constituição da ditadura. Quer dizer, que era outra, não é a de hoje. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que não havia algo que foi introduzido pela Constituição nova, que era o chamado Fundo de Participação dos Municípios, ou seja, o governo federal passou, depois da Constituição, a mandar para os municípios muito mais dinheiro do que mandava antes. Então, com isso, hoje em dia, os municípios têm, digamos, as suas próprias leis de incentivo, eles podem ter mais dinheiro no conjunto e podem dedicar um pouco mais de dinheiro à cultura. Naquela época, não. Tudo tinha que vir do governo federal. Todo o pessoal de cultura esperava dinheiro do governo federal, verba do governo federal. Não havia uma descentralização, digamos. Ainda hoje não é o ideal. Pelo contrário, eu ouso dizer que a lei Sarney era muito mais descentralizada do que a atual lei Rouanet. A Lei Rouanet, tudo tem que passar por Brasília, tudo tem que passar pelo crivo. Se você tiver uma banda de música no interior da Amazônia, é o burocrata de Brasília que vai dizer se ela merece ou não ser financiada. E o que acontece é que aconteceu agora, com esse viés ideológico que está imperando, agora, por exemplo, uma banda, um festival de música que ia ter agora na Chapada. Você viu, né? Pois é. Agora, eu queria abordar daí também uma outra coisa importante que aconteceu no Ministério da Cultura, sob Celso Furtado, que foi a criação da Fundação Palmares. E parece que ele, premonitoriamente, ele já falava no racismo, quer dizer, não se chamava racismo estrutural na ocasião, mas ele já se preocupava com esse aspecto, não é, Rosa? Sem dúvida, quer dizer, a Fundação Palmares, quando o Celso chega no Ministério em 86, dali a 2 anos ia haver o centenário da abolição da escravidão no Brasil, que foi em 1888. Nós fomos o último país do mundo a abolir a escravidão, o que tem consequências até hoje muito sérias no país, né? Então, já havia ali um movimento de pessoas que estavam interessadas em saber, do lado da cultura, o que se poderia fazer para essa celebração. Celso contava com uma pessoa notável, chamada Carlos Moura, que era uma grande liderança dos movimentos afrodescendentes e muito bom executivo, porque às vezes não adianta ser só liderança com a retórica, você tem que saber fazer as coisas, né? E ele sabia. E ele, então, falou com o Celso, então resolveram criar a fundação, a que deram o nome de Palmares, do nome do Zumbi dos Palmares, e a ideia dessa fundação, que o Carlos Moura presidiu, foi o primeiro presidente, era exatamente, digamos, na medida do possível, do ponto de vista da cultura, e resgatando, primeiro, a imensa dívida que o Brasil tem com as populações afrodescendentes, e depois também ir fazendo uma espécie de resgate ativo, no sentido de que eles participassem mais, que recebessem mais verbas. Quer dizer, tudo isso a Fundação Palmares era nesse sentido. Agora, você vai dizer que é ideológico? Não tem questão de ideológico, você não faz nenhum ato que não seja político.
Quer dizer, isso não existe. Agora aparece lá um cidadão que é completamente abilolado e que resolve implicar com os livros da Fundação Palmares, que tem a palavra revolução. Por acaso, o Celso, que foi fundador da Fundação Palmares, foi o idealizador da Fundação Palmares, o livro dele foi expurgado porque se chama A Pré-Revolução Brasileira. Quer dizer, isso lembra, enfim, o Henrique deve ter casos também para contar da época do salazarismo, mas na época nossa, dos nossos militares brilhantes, eles pegavam o livro o vermelho e o negro e punham de lado porque achavam que era um livro comunista só pelo fato de ter vermelho no título. O livro Só podia ter o negro, a parte do vermelho era censurada. Então, quer dizer, hoje em dia talvez fosse exatamente porque tem o negro. Então, é muito complicado você. Agora, é um escândalo que aconteceu com a Fundação Palmares, que agora, recente, que foi fazer esse expurgo da biblioteca, é um escândalo, porque eles dão todas as desculpas de que os livros são, na verdade, falam de revoluções. Os livros são de explicação do Brasil, quer dizer, eles estão expurgando vários livros que são livros de grandes intérpretes do Brasil, Celso, inclusive, Caio Prado Júnior, quer dizer, é um delírio. Agora, o delírio ideológico está com eles, não conosco. Quem tem o delírio ideológico é o atual presidente da República e a sua claque. Quer dizer, eu gostava de voltar para um momento crucial na vida do Brasil, que é a aprovação da Constituição Cidadã de 88. Gostava de perguntar se, naquele momento, não houve dúvidas sobre a forma de governo por parte que a Constituição instituía, nomeadamente se aquele sistema eleitoral proporcional que permitia a entrada, como agora, 34 partidos na Câmara dos Deputados, se esse sistema proporcional não iria tornar o Brasil praticamente ingovernável e não iria ser um motor de corrupção. Por outro lado, se a própria nomeação dos juízes do Supremo Tribunal Federal pelo próprio Presidente da República não seria também uma forma de fazer com que o Tribunal Superior do Brasil estivesse dependente do poder político. Estas duas questões não foram equacionadas à altura, porque, tanto quanto eu sei, a Constituição imitou muito a Constituição americana. Penso que as coisas que deram origem ao Brasil atual estavam muito, em algumas deficiências, nomeadamente, quanto a mim, eu estou a apontar estas, em algumas deficiências da Constituição de 88. Essas deficiências não foram então equacionadas e não foi discutido o problema quer do sistema eleitoral, quer da escolha dos juízes do Supremo Tribunal Federal pelo poder político. Olha, eu sou incapaz de responder, eu não entendo rigorosamente nada de direito constitucional, nada, zero. O que eu posso dizer é o seguinte, foi a Constituição que deu para fazer naquele momento. Uma Constituição nunca é ideal, quer dizer, se você pensar, eu não sei se ela foi baseada no sistema americano, pelo contrário, a Constituição americana é bastante estrita em relação, por exemplo, a dois partes. Primeiro que a Constituição americana é mínima, né? A nossa é detalhista, a nossa é imensa, imensa. Ela é uma Constituição muito detalhista, os menores detalhes têm que estar na Constituição. Agora, ela foi o que deu para fazer. Quer dizer, o que eu acho que foi errado, né? A constituição de forças políticas que se tinha naquele momento, o melhor que foi possível fazer foi essa Constituição, e que é muito boa. O que acontece é que ela, já em 30 anos, ela teve dezenas de emendas constitucionais que começaram a desvirtuá-la. Isso começaram e continuam a desvirtuá-la. E cada vez mais, né? Mas isso faz parte da Constituição, você poder ter emendas, exatamente porque é uma Constituição imensa, detalhada, detalhista, que é o contrário das constituições americanas, então é muito pequena, quer dizer, eu acho que você
a gente não está baseado... O que a gente está baseado nos Estados Unidos é o sistema presidencialista, isso sim. E isso é difícil para a Europa alguém entender, porque aqui não há nenhum sistema presidencialista como o nosso. Aqui, o máximo que se chegou na época do de Gaulle, por exemplo, chegou-se a um semipresidencialismo, porque ele, de Gaulle, era uma figura de peso e ele foi tomando cada vez mais peso quando ele virou presidente. Mas, ainda assim, você tem um controle do parlamento sobre o presidente hoje em dia. Dependendo do presidente, o Mitterrand foi muito presidencialista. O Macron já é menos, quer dizer, ele tenta ser mais, todos querem ser rei da França, né? Mas já não consegue muito. Agora, no caso, que eu acho que foi um erro da Constituição, vendo agora e vendo como leiga total, foi a Constituição ter recebido, como se diz, acho que era a palavra da época, algumas leis dos militares, da função dos militares. Aí sim, aí foi um erro que poderia ter sido evitado, talvez. Quer dizer, os militares, as Forças Armadas brasileiras ainda têm funções que nas grandes democracias do mundo já não têm. Quer dizer, as Forças Armadas brasileiras são responsáveis pela lei e a ordem. Quer dizer, amanhã se tem uma confusão, uma bagunça, e elas decidem que aquilo é uma desordem, uma palavra que elas usavam muito, que era baderna, que é no sentido de uma desordem, elas podem intervir. Quer dizer, isto em nenhuma Constituição moderna do mundo tem mais. Quer dizer, o papel dos militares, eu acho que foi digamos, foi um pouco, não vou dizer que foi deixado de lado, deve ter muita gente que pensou nisso, mas naquele momento não deu para ser mais moderno, porque, evidentemente, eu acompanhei na época, eu era jornalista na Europa, e cobria muito a Espanha. Portugal menos, mas a Espanha eu cobria muito. Tinha momentos em que eu ia praticamente à Espanha, a cada 10 dias eu ia para a Espanha. Então, eu cobri toda, digamos, a redemocratização da Espanha, desde a morte do Franco em 75 até eu ir embora, né? Em 82 veio a nova Constituição, a Constituinte, digamos, a espanhola eu cobri toda, desde o Pacto da Moncloa, depois a Constituinte e tal. Ali eles foram corajosos e as Forças Armadas perderam a função de polícia, digamos assim. Eles passaram a ser as Forças Armadas prioritariamente defendem as fronteiras, ou seja, da fronteira para fora, de onde poderá, eventualmente, vir o inimigo, enfim, mas não a políciazinha da esquina, pode fazer a bagunça que quiser, pode ir para a rua, que a polícia, que as Forças Armadas vão dizer que virou baderna, virou bagunça. Quer dizer, sobretudo no Brasil, tivemos um caso sério, que foi a não extinção da polícia militar, porque a polícia militar vê o outro como sempre o inimigo, não é? Ele só preserva o patrimônio, não é? Então, aquilo que era um ranço da ditadura não acabou, isso permaneceu. Infelizmente, a gente vê que hoje em dia tem efeitos ainda na população periférica, negra, né? A gente vê isso acontecer. Mas eu queria lhe perguntar, Rosa, sobre o seu processo lá, quando conheceu o Celso Furtado, que estava já como correspondente na Europa, não é? Estava aqui na Europa como correspondente da revista Manchete e da revista Isto É, não é? Foi nesse momento que você o conheceu? Não, quer dizer, na Manchete não, eu já tinha saído da Manchete, porque eu vim para a França em 73, Celso já estava aqui desde os 65, e nós já fomos nos conhecer em 79, quer dizer, eu já estava na França há uns 6, 7 anos, por aí, quando eu conheci Celso aqui. Eu já estava na Isto É. Já estava na Isto É, e foi um encontro muito, muito forte, muito, muito bonito, tanto para ele quanto para mim, foi um entendimento muito, muito profundo, realmente. Quer dizer, nós estávamos já em momentos de nossas vidas em que a gente já sabia o que queria, estava trabalhando muito, cada um na sua área, enfim. E foi uma história de amor que deu muito certo. Quer dizer, eu vivi com o Celso muitos anos, eu vivi com o Celso 26 anos, e teve uma espécie de, mais do que um caso de amor, que foi também, havia uma cumplicidade intelectual entre nós, um interesse mútuo, uma curiosidade, entendeu? Interesses comuns, quer dizer, deu aquele casal que deu muito certo, entendeu? Digamos assim. E nunca, digamos, como é que eu posso dizer, nunca Celso também pelo contrário, Celso sempre me estimulou, era a pessoa que mais me estimulava no meu trabalho.
E eu teve situações difíceis. Eu me lembro, a gente não tinha essas comunicações hoje de você pegar um celular e passar um WhatsApp para alguém, né? Isso, nada disso existia. Eu me comunicava com o jornal por telex, quer dizer, as novas gerações não devem nem saber o que é isso mais, né? Mas enfim. Mas havia uma coisa chamada telex, né? E a gente batia matéria, não no computador, mas na máquina de escrever, com papel carbono, quer dizer, parece que eu estou falando da Idade Média, mas não é mas tanto tempo assim, né? A Idade Mas, na Média verdade, tem poucos anos. pois é, não é tanto tempo assim, mas na verdade eu me lembro, por exemplo, quando eu tinha que fazer matéria urgente, eu pegava o avião e ia embora. Eu me lembro quando teve uma das etapas, uma das várias pequenas guerras do Líbano, que no final virou uma grande guerra, mas houve ali uma etapa quando houve o massacre de Sabra e Shatila por parte de Israel. O Celso estava no Brasil, meio incomunicável, porque ele estava viajando pelo Brasil, não sabia bem onde ele estava, e eu peguei o avião e fui embora para Chipre para ir chegar ao Líbano. E não consegui me comunicar com ele. E só alguns dias depois eu já estava em Beirute quando eu consegui me comunicar com ele. Ele ficou apavorado, disse, mas o que você está fazendo na guerra? Volta correndo para... Eu digo, não volto nunca, imagina, estou aqui, estou muito bem, obrigada. Aí imediatamente ele percebeu que era importante eu estar lá, agora ficou preocupadíssimo, Claro. tanto mais que não tinha notícia, né? A gente não, era muito difícil ter notícia, quer dizer, ele estava viajando pelo Brasil, lançando algum livro, fazendo alguma coisa, e eu meio perdida no Oriente Médio, quer dizer, eu tinha notícias por intermédio do jornal, mas não era fácil. Houve situações assim, mas ele sempre pelo contrário, sempre me incentivou muito, entendeu, a fazer tudo. Agora, eu queria falar um pouquinho, se dá tempo ainda, dos arquivos do Celso, desse trabalho Gostaria. desse trabalho de memória que eu tenho feito desde a morte dele, né? Quando o Celso morreu em 2004, eu herdei esses arquivos, né, e a biblioteca, enfim, dele também, e eu comecei a pensar o que fazer, né, com os arquivos e com os livros, enfim. E aí me deu exatamente, comecei a ter vontade de fazer, eu acabo com isso chegando às cartas daqui a pouco, eu comecei a ter curiosidade de talvez alguns livros dele, quer dizer, eu comecei a perceber que o meu interesse era que as novas gerações continuassem a ler alguma coisa da obra de Celso. Não toda, porque a obra dele é muito extensa, mas alguns livros mais marcantes da obra dele. Eu, então, comecei a pegar esses livros e resolvi fazer o que a gente chama, no mundo editorial, de edição definitiva. Quer dizer, é uma edição a partir da qual se deverá fazer uma futura nova edição, quem mais adiante quiser fazer, e ela é definitiva na medida em que eu cotejei com os originais. Quer dizer, eu tinha os originais, eu tenho todos os originais do livro de Celso, eu pude cotejar com o original para, digamos, ver se tinha falhas, se tinha erros, se tinha... Porque às vezes acontecia isso, até muito antes do computador, na composição dos livros, faltava às vezes até uma frase inteira, quer dizer... Então eu fiz essas edições definitivas de uns 5 ou 6 livros dele, mas depois eu comecei a ver também que, além dos textos, digamos, haveria os contextos, né? O momento em que cada livro foi escrito, como foi escrito. Aí eu fiz uma coleção grande de livros sobre Celso, foi quando eu fiz essa dos ensaios dele sobre a cultura. Fiz uma outra que eu chamei de Anos de Formação, em que pega desde os estudos dele até o doutorado dele que ele fez em Paris, em 48, quando ele vira doutor em economia. Enfim, fiz 6 livros. E depois fui indo e finalmente chego aos diários de que eu já falei, e no meio dos diários, eu queria voltar agora às cartas, no meio dos diários eu começo a encontrar muita correspondência, uma carta aqui, uma carta acolá, então me deu vontade de ver o que daria para fazer com a correspondência do Celso. Eu não tinha ideia do tamanho, e, na verdade, é um mar de correspondências, né? As correspondências do exílio, que é, digamos, a maior, Celso passou 21 anos no exílio, né? Foi exilado por 21 anos. Essa correspondência do exílio estava na França, porque, evidentemente, ele morava aqui, então foi ficando, as pastas foram ficando e tal. Estava bastante bem organizada, mais ou menos por ano, quer dizer, a cada ano, as cartas que ele recebia,
ele ia pondo numa pasta, depois na lombada da pasta ele escrevia o ano, e aquilo foi de pasta em pasta, e depois as cartas que ele mandava. As que ele mandava, na verdade, eram muito menos, quer dizer, porque ele só deixava uma cópia de papel carbono, né, como então se fazia, ele só deixava essa cópia quando ele achava que a carta era que ele ia ter que voltar a carta por alguma razão, porque foi feito um convite para dali a 3 meses, então, dali a 2 meses ele ia ter que voltar a ler aquela carta, bom, então ele deixava cópia, né? Ou quando ele achava que era ele se explicando por algum motivo, alguma razão, ou trocando ideias. Então, eu tinha, na verdade, as cartas que ele recebia e as cartas muito menos, mas tinha também as que ele mandava. Mas isso tudo formava um mar de cartas. Na média, eram umas 500 cartas por ano, entre as que ele recebia e as que ele mandava, né? Umas 100, talvez, que ele mandasse, e umas 400 que ele recebia. E aí Era o primeiro WhatsApp, não é? Pois era o grupinho de WhatsApp dele. Né? Eu queria que você falasse sobre isso, que é muito curioso. Era uma espécie de um pré-WhatsApp, com a diferença de que no WhatsApp... Não era imediato, né? E não só não era imediato, mas você escreve no máximo 10 linhas, 20 linhas, enfim, uma carta, às vezes, você escreve muito mais, né? Troca muito mais. Claro. Então, aí comecei a leitura dessas cartas, fui pouco a pouco, eu levei 2 anos lendo essas cartas, e aí eu brinco que eu virei cartomante, né? Porque eu ficava lendo carta o dia inteiro, carta. Mas aí eu comecei a ver, quer dizer, que havia ali nessas cartas, o total de cartas, mais ou menos, do exílio dava umas 10 mil por aí. Eu li todas. Li, anotei e tal, enfim, fui fazendo várias anotações. Depois as cartas, digamos, diante do exílio, depois do exílio, na média, devia ser umas 5 mil cartas. Eu devo ter lido umas 14, 15 mil cartas no total para fazer esse livro. Mas o que me interessou, a imensa maioria das cartas que eu recebia eram convites. Convite para isso, para aquilo, muito seminário, muito congresso, muito, enfim. Mas, na verdade, o que me interessou não foi essa correspondência mais social, digamos. O que me interessou foi uma correspondência um pouco mais íntima de ele e amigos dele, amigos vários, e políticos, alguns políticos, e, sobretudo, os latino-americanos, um grupo muito grande de latino-americanos, com quem ele trocou ideias. Quer dizer, o que me interessou nessas cartas foi o lado diálogo intelectual que havia, que ia e voltava entre ele e vários intelectuais do momento que ele, dos anos 60, 70, 80, 90, as cartas vão até 2000 e pouco. Ali houve uma riquíssima troca de ideias, de correspondências, de projetos, de opiniões sobre seus próprios países, do trabalho que cada um deles estava fazendo, por exemplo, com o grupo latino-americano, a quem Celso era muito ligado, pelo fato de ter trabalhado 10 anos na CEPAL. Houve ali uma correspondência entre eles de uma riqueza, quer dizer, você acompanha a história da América Latina de um certo ponto de vista, às vezes do ponto de quem está na oposição, né? Porque raramente essa pessoal chegou ao governo, né? Porque eles eram basicamente intelectuais e economistas e professores que trabalhavam, digamos, nas suas instituições, em épocas, inclusive, que seus governos eram ditaduras, quer dizer, todos eles estavam na oposição, né? Então, é um material muito rico. Eu reuni uns 80 interlocutores, com alguns deles, digamos, não é só a troca de ideias, tem mais do que isso, tem problemas importantes tratados, tem um nicho, digamos, um capítulo que eu acho muito importante, que é a época do exílio, quer dizer, toda a luta que foi feita, travada por pessoas no exterior, contra as ditaduras latino-americanas, contra as ditaduras outras do continente europeu. Eu penso, por exemplo, na correspondência de Celso com o Lord Bertrand Russell, que na época estava fazendo o que ficou conhecido depois como Tribunal Russell, né? Houve contra a Guerra do Vietnã, depois contra a corrida armamentista, contra as ditaduras latino-americanas, depois, por exemplo, as cartas que ele trocou com os secretários e a alta cúpula da Anistia Internacional, que ia ao Brasil para tentar ver a situação das torturas e das prisões. Enfim, essa parte toda do exílio eu acho importante. Eu também acho muito bonita essa parte do exílio, uma espécie de imensa solidariedade que havia entre os exilados, quer dizer, todos eles tentando ajudar. O próprio Celso recebeu pessoas, quer dizer,
recebeu, confirmou que era amigo, que ia receber pessoas que às vezes ele nem conhecia, né? Que estavam, Isso indicavam acontece. ele, não é? Isso era mais com o estudante, né? É. O estudante que Ele era muito chegava na solidário França. aos jovens, né? Aqueles que estavam, Porque principalmente em ele foi professor aqui, ele teve muito aluno, Claro. né? Num dado momento, ele dava aula na Sorbonne, ele deu 2 disciplinas, basicamente, na Sorbonne, Economia do Desenvolvimento e Economia Latino-Americana. Teve um momento em que ele teve que sair da sala, porque era pequena a sala, era tanto aluno que ele tinha, que ele teve que dar aula no que se chama aqui um anfiteatro, que seria um auditório, né? Uhum. Que a Sorbonne tem alguns. Eu fui ver exatamente quando eu estava escrevendo o livro, eu passei ali pela Sorbonne, entrei num em que ele deu aula, era coisa para 300 pessoas, quer dizer, então ele dava aula para... E cheio, cheio, cheio. Quer dizer, ele teve muito aluno sempre, muito, e não só da América Latina, não só o francês de longe, mas tinha muito latino-americano, e também era um momento também, quando ele chega aqui nos anos 60, que eram, digamos, da descolonização, né, em vários países. Portugal, a descolonização de Portugal foi na década seguinte, foi mais nos anos 70, né? Mas, enfim, havia descolonização francesa, por exemplo, várias colônias até então francesas, tinham recentemente se tornado independentes. Então, tinha uma espécie de elite desses países todos, que na época era uma região que a gente chamava de terceiro mundo, né? Vinham estudar na França, muitos vieram estudar na França, e como o Celso era também um exilado, também de um país do terceiro mundo, havia uma espécie assim, de uma empatia, digamos, e ele era um professor muito competente, muito bom, e falava de desenvolvimento, então ele teve muito aluno, muito aluno, muito aluno. Então ele tinha essa coisa com alunos de receber todo mundo, tem um monte de cartas, eu não publiquei, mas uma grande parte dessas cartas que ele recebe é de aluno, porque aluno escrevia à mão na época, né? Pedia para vir encontrar com ele, para discutir tese, discutir bibliografia, discutir o rumo dos estudos, enfim, e ele recebia mesmo, ele recebia muita gente, recebia todo mundo, e alguns, de fato, diziam que estavam chegando na França para estudar com o Celso nem sabia quem era, né? Mas, enfim, era uma espécie de uma referência, né? Diz, eu vou estudar com o Celso Furtado. Não ia nada, mas, enfim, bom, dizia que ia, entendeu? Isso tinha, assim, teve essa história. É muito importante lermos agora essa correspondência do Celso Furtado, pela sua importância cultural, pela importância política, para nos situar naquele tempo. Mas eu gostaria de passar agora para o Brasil. E gostaria de lhe perguntar o que é que se passou com o PMDB de Ulisses Guimarães e de Celso Furtado, que fez com que o MDB, de hoje pertence ao herdeiro do PMDB, se tenha tornado num antro de corrupção? Uma boa pergunta. Olha, na verdade, eu acho que a exceção foi aquele PMDB lá de trás. A regra, eu quase diria, é mais o que a gente está vendo hoje. Quer dizer, o Brasil, eu não sei, você perguntou sobre a coisa da quantidade de partidos, que torna muito difícil, né, a governança. Eu não sei se é isso, quer dizer, deve ser isso também, mas a verdade é que essa coisa da corrupção brasileira eu também não entendo bem, quer dizer, deve ter falta de controle, a meu ver, pode ter falta de controle, propositadamente deixando-se na legislação uma coisa um pouco frouxa, entendeu? Para acontecer isso e ter realmente uma espécie de uma corrupção mais ou menos endêmica que tem no país. E isso eu acho que só vai melhorar quando todo o país melhorar, quando toda a educação do país melhorar, quando é um projeto muito mais conjunto, quer dizer, o que a gente sabe hoje em dia, e na verdade, tem um detalhe que era bom também a gente lembrar, é que na época da ditadura também houve muita corrupção, só que a gente não podia falar, entendeu? Eu, como jornalista na França, eu não vou citar nomes, mas eu acompanhei 2 ou 3 casos de figuras importantes do governo brasileiro que se meteram e se tiveram caso de corrupção. Só que a gente mandava a matéria para os jornais e não publicavam.
Então, tem isso também, quer dizer, a corrupção hoje você sabe, felizmente, é muito mais fácil você saber. Na época, a corrupção corria solta, eu já não sabia. E isso não é novidade, quer dizer, isso é uma coisa antiga no país. Agora, eu me pergunto igual a você, eu tenho a mesma dúvida como é que se combate a corrupção. Eu não creio que seja, digamos, a profusão de partidos que facilite isso, eu não creio muito, mas que deveria haver, de fato, uma reforma partidária importante no país, inclusive para fazer, talvez, uma espécie de fidelidade partidária, como você tem nos países normalmente, quer dizer, você no Brasil, você chegou a um ponto que você não está bem aceito, digamos, num partido, você cria um partido com muita facilidade. Aí você sai daquele e cria o seu, digamos assim, né? E coopta 3, 4, 10, 20, 50 pessoas para fazer um partido. E isso, de fato, quer dizer, o país está precisando, a meu ver, de uma reforma partidária importante, de uma reforma fiscal importante, mas a reforma partidária até foi feita alguma coisa, mas não é suficiente ainda. E aí fica esse caos que você tem razão, governar com 30 países, 30 partidos, enfim, como é que faz isso? Você coopta alguns ou não os outros? Quer dizer, é difícil essa coligação de partidos, esse presidencialismo de coligação, como se diz, é difícil mesmo. Não creio que o parlamentarismo mude isso, quer dizer, eu não vejo tantas virtudes assim no parlamentarismo. A virtude que eu vejo é você dividir um pouco a carga do governo, dos problemas do país, e Deus sabe que a gente tem de problema, você teria, digamos, duas pessoas para tratar, você teria um primeiro-ministro, teria um presidente que teria algum poder. Mas o presidente, no sentido português, por exemplo, de poucos poderes, eu não creio que no Brasil funcionasse. A gente tem uma tradição presidencialista. As pessoas querem votar para o presidente, no presidente. Quer dizer, você vê nas eleições... Mas em Portugal o presidente serve para unir a nação e não se mistura no combate político diário, que isso é com o primeiro-ministro. O que é muito... Isso é muito bom. Isso, de certa forma, é bom. Eu só não acredito que isso funcionasse no Brasil. A gente tem, aí você tem razão, a gente tem, como nos Estados Unidos, a tradição do presidencialismo. Se você pega as pessoas de nível cultural mais baixo, elas querem votar no presidente, para presidente. Votar deputado, e é uma coisa, isso é triste, porque na hora que tem eleições gerais, você tem, nós vamos ter ano que vem você vai ter eleição para presidente da República, para os governadores, para os deputados federais, para deputados estaduais e uma parte do Senado. As eleições para deputado estadual, elas desaparecem, o deputado federal desaparece. As pessoas só pensam, os eleitores, em termos de quem vai ser o meu governador, quem vai ser o presidente da República. Com isso, você consegue pôr no parlamento um monte de candidatos a deputados que, de modo geral, podem ser fracos, podem ser ruins. Ninguém presta muita atenção. Você presta atenção na cabeça presidencialista que a gente tem. Agora, isso são idiosincrasias dos povos, né? Cada povo tem o seu, enfim, tem a sua idiosincrasia. Né? Devia haver uma reflexão, para mim, devia haver uma reflexão muito importante no Brasil sobre a forma de funcionamento do atual sistema político, do sistema presidencialista, e do sistema partidário, do sistema... Está a haver agora uma tentativa de perpetuar Bolsonaro e os bolsonaristas, ou o bolsonarismo no poder, com uma nova lei eleitoral. Mas o Brasil precisa, em meu entender, precisava realmente de uma nova lei eleitoral, e eu pessoalmente acho que o Brasil teria muito a aprender com Portugal, cuja lei eleitoral funciona muito bem. É o voto proporcional de ontem, funciona muito bem, serve para constituir democracia, governos, permite que inclusivamente um partido só atinja a maioria absoluta. Se não atingir a maioria absoluta, basta normalmente a coligação com outro partido para conseguir a governação, coisa que no Brasil não sucede. Mas eu gostaria também de falar consigo acerca da forma como avalia os governos de Lula e Dilma. O governo do Lula, entre acertos e erros, e houve, evidentemente, acertos e erros, eu acho que foi dos poucos governos de centro-esquerda que o país teve. Se você pensar que o Brasil tem uns 150, 160 anos de república,
Nós fomos governados pela centro-esquerda muito pouco tempo. Teve 3 anos do governo João Goulart, teve os 12 anos do governo Lula, 10% do nosso tempo de república foi entregue a governos de centro-esquerda, não houve mais do que isso. O governo do Lula, ele tinha, digamos, a ideia de eu estou dizendo, foi o governo possível. O Lula não é uma liderança de esquerda propriamente, ele era muito mais uma pessoa de centro-esquerda, conciliador, perfil sindicalista, e ele é um negociador nato, é um conciliador, tudo isso ele é. Agora, enfim, tem gente que vai com ele para o governo, né? Que faz coisa que não tem que fazer, que faz besteira, que faz... Aí a gente não estava livre. O que eu acho, ele fez coisas muito importantes, a meu ver. Os programas sociais do Lula, no geral, eu aprovei todos, eu achei muito bom, do Bolsa Família, dos programas para você resgatar um pouco os estudantes mais pobres, que não tinham. Houve vários programas no sentido de resgatar os estudantes mais pobres para eles terem acesso à universidade pública. Tudo isso é muito louvável. Agora, o problema é que você... Como é que eu posso dizer? No Brasil, você é de tal monta os problemas, você tem tantos países diferentes, é tão heterogêneo o país, que a gente tem problemas ainda do século XIX. Se você pensar, a gente ainda carrega problemas. Um probleminha típico do século XIX, que alguns vizinhos nossos da América Latina já resolveram, é o problema da educação obrigatória, laica e de qualidade. Bom, a Argentina resolveu isso no final do século XIX. Agora sim, agora nós estamos indo, digamos, de qualidade, enfim, podia ser melhor, pode sempre ser melhor, mas a laica e obrigatória não é uma coisa tão antiga assim no Brasil. Quer dizer, nós ainda temos problemas lá de trás, não conto nem os problemas do século XX e já os do século XXI. Quer dizer, não é um país fácil. Se você olhar o tamanho do mapa do Brasil, não é um país fácil. As disparidades regionais, sociais, que umas engendrando as outras, é um país complicado. Agora, dito isto, que o governo do Lula tentou e fez algumas boas coisas, não há dúvida, isso não há dúvida. Agora, por isso mesmo, não à toa, não é por nada que ele foi depois, agora, tentaram, de todas as maneiras, silenciá-lo com aquela Operação Lava Jato, e bobeia que daqui a pouco vão tentar silenciá-lo de novo. Agora, quanto ao governo Dilma, eu acompanhei muito pouco. Confesso que eu acho que ela é outra personalidade, não tem nada a ver com a do Lula. O Lula é aquela pessoa simpática, que vai, que bate, que conversa com todo mundo, bate no ombro, dá tapinha. A Dilma não, a Dilma é uma pessoa diferente. Eu acho que ela não soube negociar, talvez, certas coisas. Falta-lhe, a meu ver, faltava-lhe gosto pela política do dia a dia. O Lula, ao contrário, o Lula você pode deixar ele 5 horas conversando com os políticos, as coisas, ele vai que vai. Quer dizer, são personalidades distintas. Eu não acho realmente que a Dilma merecia ter saído pelo impeachment. Como, aliás, eu, em princípio, eu não sou favorável ao impeachment, eu acho que isso vai virar moda no Brasil. Elege qualquer um, depois, se a gente não gostar, a gente impeachment. Não é assim. Entendeu? Isso só faz, a meu ver, só faz não firmar a democracia. E deixa-se responsabilizar até o eleitorado. É mais uma cópia dos Estados Unidos da América. Mas se você pensar, os Estados Unidos que criaram o impeachment, nunca nenhum presidente saiu por impeachment, nunca. Então, não é, quer dizer, a gente importou... O Nixon foi muito ameaçado, mas ele não saiu por impeachment. Ele não foi empichado, como se diz no Brasil, nenhum dos Estados Unidos foi até hoje. Então, quer dizer, a invenção impeachment, digamos que a gente importou dos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos até hoje nenhum deles saiu por impeachment. Bom, Henrique, acho que a gente está chegando ao final, e a Rosa também... Eu quero fazer uma pergunta que para mim é muito importante. Não sei se posso ainda... Faz para concluir. Então, é uma última pergunta. O que é que o Brasil deve fazer para ser um país com futuro? Você faz umas boas perguntas. Se eu soubesse responder, puxa, eu estava... A chamada, como a gente brinca no Brasil, a pergunta de $1 milhão.
Eu vou dizer que, francamente, eu acho que falta... A coisa que mais me parece... Eu cheguei na França tem mais de 40 anos, eu cheguei muito garota aqui, de certa forma, eu me fiz adulta, digamos, e cidadã na França. O que a gente sente aqui, quer dizer, a primeira diferença que a gente sente, mas eu posso falar da França, como posso falar de outros países também, né? É a coisa de uma certa constância, quer dizer, que os projetos, digamos, de educação, de saúde, de vários projetos assim básicos, que não fiquem, digamos, presos às injunções políticas, né? Quer dizer, que ele tenha vida própria. Isso, nesse sentido, o parlamentarismo talvez ajuda, porque com o parlamentarismo você cria uma espécie de uma burocracia do Estado que é muito competente. Qualquer país europeu daqui tem uma burocracia do Estado muito competente. O Brasil também tem, mas em menos setores, quer dizer, tem na diplomacia, tem nas Forças Armadas, tem na saúde, mas na educação eu acho que ainda falta, quer dizer, por mais diretores de escola que você tenha, por mais, enfim. Agora, o país é muito grande, você não pode também querer que o governo federal cuide de tudo, quer dizer, a educação já passou em vários níveis para os estados e os municípios. E aí você fica um pouco ao léu. Eu vi casos, por exemplo, eu vi num dado momento, no ministro, na época do presidente Fernando Henrique, o ministro da Educação dele, que chegou com uns kits maravilhosos, que já uma pré-informática, digamos assim. Já as crianças iam ter que aprender já com uma espécie de uma cabeça mais de informática e tal, e esses kits foram distribuídos pelas escolas. Chegou em alguns estados muito pobres, as professoras não conseguiam entender o modo de usar do kit. Então, não aplicou o kit, os kits ficaram lá, parados, soltos, lá, enfim, tomando poeira no canto. Então, é um país muito complicado nesse sentido, não é um país fácil. Se fosse fácil, a gente seria a grande potência mundial, mas não é um país fácil, e pelo contrário, eu acho que esse governo recente está tornando o país cada dia mais difícil, porque está criando uma espécie de animosidade entre grupos, entre regiões, entre ideologias, de uma forma brutal. E há uma coisa perigosa que a gente tem que pensar, é que, paralela a essa espécie desses raivas mútuas que estão aparecendo, o país está afrouxando toda a legislação de armamentos. Isso quer dizer que a população breve poderá estar muito armada, e isso é um perigo. Isso é um perigo. Quer dizer, se você pega, eu não acho que não vai acontecer isso, mas, enfim, a gente ainda tem uma unidade nacional muito forte. Mas se você, quem acompanhou na Europa a Guerra dos Balcãs, percebe que houve um dado momento em que o fato de as populações estarem armadas foi decisivo. Quer dizer, começaram a ser criadas milícias em cada grupinho, e aí explodiu os Balcãs, explodiram. Quer dizer, então, eu acho que a gente, no Brasil, é um país complicado. Eu acho que é um país que daqui a muitos anos ele está avançando. Você não tem a dúvida que o país de hoje tem muito mais avanço do que o país na época que Celso foi ministro, é evidente. Quer dizer, mas ele vai, como dizia o Darcy Ribeiro, aos trancos e barrancos. Ele vai, às vezes, dar 3 passos para frente e 5 para trás. Depois agora a gente vai ter que recuperar. Quando a gente espera, ano que vem, a gente vai ter um governo que não seja mais desse presidente atual, a gente vai ter que recuperar muita coisa que foi destruída. E fica nisso. Agora, a civilização será isso? Quer dizer, por que de repente se destruiu o Império Romano? Ninguém explica muito. A história está aí aberta, né, para ser feita, né, pelos homens, pelas mulheres. Foi a pandemia que destruiu também o Império Romano. Outra pandemia, pois é, cada um tem a sua pandemia, né? A nossa agora está até relativamente controlada em relação às outras pandemias. Né? Também foi a pandemia que destruiu o Império Romano, que é coisa que pouca gente fala. Muitos falam... Mas o Brasil... E falam, quase que não se fala na pandemia. Mas o Brasil tem pandemia e pandemônio, né? Juntou tudo. Coitado do Brasil. Mas eu queria agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade. Foi um grande prazer ouvi-la. Gostaria de ouvir muito mais, porque eu tenho milhares de perguntas para te fazer. Adorei conhecer sua história.
né? E, Uma enfim, dessas eu vou aí, deixa eu ver se as coisas melhoram. olha, nós temos, inclusive, um programa, o Livros e Autores, que seria maravilhoso para também a gente trabalhar. Eu queria, inclusive, fazer a minha primeira sugestão, mas é que a vontade de falar consigo foi tão grande que a gente mudou o script. Enfim, mas eu queria aproveitar e agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua gentileza e a generosidade de estar conosco nesse momento para falar dos seus livros, para falar da sua obra, né? De conversar e agradecer pela oportunidade de conversar com uma tradutora de tantos idiomas, premiada, tem prêmio Jabuti, inclusive, e recomendar o livro, que é a Correspondência Intelectual de Celso Furtado, E também organizada, e também toda a obra, não é? São muito, muito importantes. Muito importantes. Sim, Há aqui matéria, porque para se conhecer o Brasil, matéria de reflexão muito importante. para se conhecer o Brasil, há que se ler Celso Furtado. Uma E- grande honra. Muito obrigada, Rosa. Muito obrigada. Obrigada a vocês, eu que agradeço, é sempre um prazer poder falar um pouco da obra de Celso, da vida dele, enfim. E a gente, eu estou disposta aí, enfim, quem sabe de repente a gente vai ter uma conversa presencial, né, no Porto, Opa! né? Opa! Pois é, então, aí a gente vai, fica em contato, eu agradeço muito a vocês, e eu, infelizmente, eu estou realmente tendo que sair, mas eu agradeço muito a vocês enfim, pela gentileza de ter me convidado e de eu poder falar um pouco sobre a vida e a obra de Celso. Muito obrigada. Então, até... Nós é que agradecemos porque, no fundo, fez-nos recordar a importância de um intelectual e de um homem da estatura, não só intelectual, mas moral, de Celso Furtado, que é um exemplo para as presentes gerações e para as gerações futuras. Obrigado, doutora Rosa. Muito obrigada. Agradecemos isso. Especialmente a quem nos segue, a quem acompanha o nosso canal, e esperamos você no próximo programa Enfoque pela revista Em Comunidade e pela Rádio Transforma. Enfoque. A lusofonia em foco.